Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, esse é o vídeo de número 5. Para quem não viu os outros, seria adequado que visse para que entendesse por que nós chegamos até esse processo. Hoje nós faremos uma instância, nossa primeira classe instanciada. Peço para que seja classicão, deletem qualquer outra informação que nós tenhamos feito e deixe apenas essa daqui. A classe pública que não retorna valores e os atributos. Primeiro, para instanciar, nós podemos e devemos remover a classe principal. Deixem apenas os atributos. Então nós temos uma string nome, que nós não atribuiremos nome algum a ela, assim como idade, assim como peso. Então deixaremos apenas as variáveis declaradas. Feito isso, nós vamos criar os métodos. Lembram do que são métodos? Métodos são ações. Em nossa querida língua, em português, ações são verbos, terminam em ar, ir, or, ur. Então vamos lá. Uma ação de um cachorro pode ser o latir. Então nós colocaremos void, que não retorna valor, latir. Abre e fecha parênteses e abro chaves. Certo? Porque um método, quando ele é declarado, ele é seguido de chave. Ele abre chaves. E daí aqui, para representar o método latir, já que nós não temos como fazer isso no sistema, nessa ocasião, então nós colocaremos um retorno, um systemout print ln, que represente o latido do cachorro. Nesse caso, eu colocarei em gerúndio, latindo. Tá? Poderia até colocar aqui, representando o latido do cachorro. Porém, quando eu criar aqui um outro método, vamos criar um método correr. Então, void correr, o cachorro vai correr. Então, como que eu vou representar ele correndo aqui? Não tem nenhum som que represente ele correndo. Não neste caso. Tá? Então, como que eu faço para representar ele correr? Ele correndo. Já estou dizendo, ele correndo. Então, eu coloco aqui no gerúndio, correndo. A mesma coisa é aqui, ó. Quando eu chamar o método latir, latindo. Sempre no gerúndio, para que fique mais fácil. Bem simples, somente isso vocês terão que declarar. 2 métodos. Feito isso, criem uma classe chamada teste. E daí podem colocar teste cão, para a gente saber de quem que é esse teste aqui, né? Declarem no mesmo pacote, no pacote reino animal. Percebam que essa classe ela não veio com um método principal. Então, vamos criar um método principal aqui. Public static voidman. Sempre como string, tratando os argumentos. Isso é o próprio sistema. E daí aqui sim, nós temos que chamar aqueles métodos. Para isso, para chamar um método, por exemplo, latir. Então, latir. Então, não funcionou. Aqui dá um erro. Por que dá um erro? Porque é o seguinte, como que eu vou pedir para que execute uma ação sem que não exista um objeto que faça essa ação? Ou seja, como é que eu vou pedir para um cachorro latir se não existe esse cachorro? Só existe a forma do cachorro. Lembram que aquela classe seria a nossa forma? Pois bem, ela é a forma. Então, não tem como a forma fazer a ação. Agora, já o objeto faz a ação. O objeto é que interage. Então, se o objeto faz a ação, nós precisamos instanciar. Chegamos na tão falada instância.
Nós precisamos instanciar, criar um objeto a partir daquela forma. Então, como fazemos isso? Que objeto que é? É um cão, ou seja, ele é instanciado da classe cão. Então, cão ali com letra maiúscula, seguindo o protocolo, né? Cão. Precisamos atribuir um nome para essa instância. Então, esse será o cão 1. Eu posso pôr C1 ou eu posso pôr cão 1. Assim, normalmente. É como se fosse o nome de uma variável. Tá? Cão 1 que vai receber o new, que é novo, um novo cão. Ou seja, ele vai ser um cão nos moldes da classe cão. Então, ó, crie um objeto chamado cão com base, né, na classe cão. Aqueles atributos lá, ele vai ter aqueles atributos. Então, beleza. Criamos o cão. Ele está pronto. Agora, nós só precisamos dar uma ação para ele. Cão 1, lata. Então, aqui, ó, nós chamamos o método latir, mas nós não especificamos quem tem que latir. Então, agora, nós especificamos cão 1.latir. Então, ó, Shift F6 para compilar. Olha lá, latindo. Mas quem está latindo? O cão 1. Quem é o cão 1? Então, vamos dar um nome ao cão 1. Então, vamos colocar aqui, ó, cão 1. Ponto. Então, veja, vamos pegar um atributo da forma. Então, a forma cão diz que ele pode ter um nome. Então, vamos pegar um nome. Cão 1, nome, recebe Bilu. Bilu. Ou seja, demos um nome para esse novo objeto. Chama-se Bilu. E agora nós podemos até dar um system.out.print. Colocarei o ln, mas já mostrarei porque não será ele. E daí aqui nós dizemos o seguinte. Cão 1.nome. Mostre o nome do cão 1. Mais está. Daí a frase será completada com a ação. Cão 1 está latindo, por exemplo. Shift F6. Olha lá. Bilu está latindo. Porém, ele pulou uma linha. Por quê? Porque nós colocamos esse system, o print ln. Lembra o que é linha nova? Line new? Então, deixem só print e compilem novamente. Olha, Bilu está latindo. Podemos colocar uma outra ação aqui para o Bilu. Ao invés de latir, ó, Ctrl espaço, tá? Para que o sistema mostre essas alternativas. Então, percebam que as atribuições, ele coloca um quadrado com uma fita amarrada na vertical e na horizontal, representando um pacote. E depois um quadrado de cor azul, que representa que é um atributo desse pacote. Então, atributo idade, atributo nome, atributo peso. E daí, mais abaixo, nós temos aquele mesmo pacotezinho, só que com um círculo de cor vermelha, que significa que é um método. Então, viram a diferença? É um método. E ele nos informa, por exemplo, quando é um atributo, ele nos informa qual é o tipo desse atributo. É um tipo inteiro, um tipo string, um tipo double, para que quando a gente vai executar alguma ação, fazer alguma linha de instrução, a gente entenda que tem que converter ou que não vai ser aceito. Enfim, para que facilite o nosso trabalho. Assim como o método. Ele nos diz aqui, ó, o método é do tipo void também, não retorna valor. Então vamos escolher o método, ele estava latindo, vamos escolher o correr. Shift F6. Então agora a Bilu está correndo. Feito isso, criaremos mais um cão. Vamos instanciar. Então cão, ou seja, da classe cão. Por quê? Porque eu poderia criar aqui um da classe gato. É isso mesmo. Eu poderia fazer uma classe só para fazer teste. E ao instanciar, eu sempre pegando das classes modelos lá. As classes que nós colocamos que seria um molde.
Mas não, vamos fazer só da cão. Então, cão 2 recebe um novo cão. E vamos dar um nome a este cão. Opa! Cão 2, ponto, nome, se chamará, no caso, pulguento. Se é atributo, eu tenho que pôr ponto e vírgula. E aqui, ó, se eu especificar que é o cão 2, Shift F6, pulguento está correndo. Pessoal, brinquem à vontade, criem mais cães aqui. Eu criei apenas 2. Podem desenvolver mais 3, 4. Não instanciem apenas o nome aqui como atributo. Eu peço para que vocês usem todos os outros atributos. Por exemplo, nós temos ali o cão 2. Nós podemos atribuir uma idade a ele. Ó. Tem um atributo idade. E brinquem à vontade com o systemout.print. Ou também vocês podem ficar à vontade para criar outros métodos, outras ações. Void. Um cão ele pode latir, pode correr, ele pode morder. Ai, ai, ai. Isso não vai dar certo, né? Então daí podemos fazer system.out para representar este cão mordendo. Então a gente coloca a ação no gerúndio. Mordendo. Beleza? Até a próxima. Fica como tarefa. Eu preciso de 5 métodos e preciso de 5 instâncias. Até mais.